Vamos lá, meus amores. Então, continuando a partir desse ponto, fala que a gente parou semana passada, aliás, semana passada não, né? A gente parou ontem, tá? Então, ontem a gente fez só uma refrescada na memória, né? Falando sobre os povos bárbaros, né? Sobre algumas questões da cultura romana, né? Tipo a língua latina, né? O latim e tudo mais, né? A gente abordou aqui algumas coisas de alguns imperadores, né? A Pax Romana, né? Tá, Everton, tranquilo, tranquilo. Beleza? Mas caso você saia, tente voltar o mais rápido possível, viu, Everton? Beleza. Vamos lá, gente. Então, quando a gente falou na aula de ontem, nós paramos aqui nesse ponto, falando sobre o declínio do Império Romano, né? E aqui eu queria até falar para vocês, eu não, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, teve um aluno que perguntou assim para mim, professor, como é possível um império tão poderoso, tão grande, tão forte como Roma acabar? Né? E aí a minha resposta para ele foi a seguinte, um império tão poderoso não pode acabar por causa de um motivo só. Foram vários motivos que levaram à queda de Roma. Certo, gente? Então vamos lá, vamos para o primeiro motivo aqui. Vamos avançar aqui no slide. Então vamos lá, quero que todo mundo acompanhe junto comigo aqui, certo? Então eu vou dar aqui para vocês todo o contexto histórico, tá? Então vamos lá. Primeiro motivo, todo mundo acompanhando comigo aqui, tá? Primeiro motivo, crescimento do cristianismo. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? Vou contar uma historinha para vocês aqui agora, tá? Isso é real, tá? Vocês podem pesquisar em outros livros, em sites, mas vocês vão ver que é tudo verdade. Olha só. Como eu falei para vocês ontem, foi na época do Império Romano que Jesus nasceu. Certo? Estão lembrados disso, né? Foi na época do Império Romano que Jesus nasceu. Tá? Foi a época do nascimento de Cristo, foi na época do Império Romano. E aí ele foi lá, né, teve a sua vida pregando, fazendo os milagres, né, curando as pessoas. Né? Depois ele foi traído, né, por Judas, né, fazia parte dos discípulos ali, né, dos 12 discípulos. Né? Ele foi traído por Judas, foi condenado, né, ali foi condenado, morreu na cruz, tá? Morreu ali na cruz. E depois tem toda aquela história da teologia, né, da teologia bíblica, né, que independente de ser católico ou evangélico, né, você vai aprender do mesmo jeito, né? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né, e voltou para os céus. Perfeito até aqui, né, gente? Só para vocês relembrarem a historinha de Jesus, tá? Por que eu estou falando isso? Então, olha só. Depois que Jesus morreu, preste atenção, depois que Jesus morreu, aconteceu um fato curioso, né? Ficaram ali os apóstolos, né? Ficaram ali os apóstolos no lugar, tá? Para continuar pregando a mensagem de Jesus, certo? A mensagem da Bíblia, tá? Gente, no começo, olha que interessante, cara, isso. No começo, essas pessoas, tá? No começo, essas pessoas que seguiam Jesus, eles não eram chamados de católico ou de evangélico. Olha que curioso, vocês sabiam disso? Eles não eram chamados de católicos ou de evangélico. Sabe como é que eles eram chamados, gente? Olha só, vou dizer aqui para vocês, eu vou escrever aqui, ó. Eles eram chamados de povo do caminho. Olha que legal, cara, isso aqui. Eles eram chamados de povo do caminho. Será que alguém sabe dizer por quê? Por que vocês acham que eles eram chamados de povo do caminho? Seguir o caminho de Deus? Porque, eu ia falar. Quase. Sabe por quê, gente? Vocês já ouviram na Bíblia, tanto faz se vocês já ouviram na missa, né? Ou se alguém aqui for evangélico, lá no culto e tudo mais. Vocês já ouviram aquela passagem da Bíblia, né, de João 3, João 14, verso 6, que Jesus diz assim, eu sou o caminho, e mais o quê? Do povo? Não, vocês estão ruins. Isso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão lembrados dessa passagem, desse versinho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, Jesus falou que ele era o quê? Eu sou o caminho. Então, na época, pessoal, não existia católico, não existia igreja católica, nem existia igreja evangélica. Na época, as pessoas eram chamadas de povo do caminho. Olha que fato curioso. Aposto que não sabiam disso. Era povo do caminho, tá? Depois de muito tempo, vamos lá, se liga só como é interessante isso aqui. Depois de muito tempo, essas pessoas levaram outro nome. Essas pessoas passaram a ser chamadas agora de... Cara, olha que legal. Cristãos, tá? Depois de um tempo, essas pessoas, né, essas mesmas pessoas, passaram a ser chamadas agora de cristãos. Por causa de Jesus Cristo, né? Exatamente, por causa que Jesus tem o nome de Jesus Cristo, né? Então eles levaram o nome de
cristãos. Entenderam, gente, aqui? Que legal isso aqui? Deu para sacar, né? E aí, pessoal, 400 anos depois, se liga só, 400 anos depois de Jesus, tá? Se ligou aí na data, gente? 400 anos depois de Cristo, ou seja, 4 séculos depois, é que vai surgir a religião católica. Entendeu? Mas isso só aconteceu, gente, depois de 400 anos depois de Cristo. E vocês sabem o significado da palavra católica? Ou católico? Cristo mais povo do caminho. Não. Não. Sabe o que é que significa? Ó, Significa? Universal. Ah, tem muitas igrejas que botam igreja universal. Ah, já isso. vi. Mas nesse caso aqui, gente, não é por causa da igreja. Gente, olha só. A palavra católica... Gente, qual era a língua dos romanos? Qual era a língua dos romanos? Latim. 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 A palavra católico, ou católique, tá? A palavra católique é uma palavra latina, vem da língua latina. Significa universal. Ou seja, não é que seja igreja universal, não, tá? Mas significa, gente, uma coisa universal. Significa que é algo que aceita todos. Então, a igreja católica, né? Católico significa aceitar todos. Ou seja, é uma igreja universal. Uma igreja que qualquer pessoa pode fazer Do parte. universo. Né? Ou seja, qualquer pessoa pode participar, pode ser membro. Deu para entender, gente, aí que fato curioso? Então, voltando para cá, para a origem, ó, voltando para cá, crescimento do cristianismo. Então, o que é que aconteceu? Lembrando, gente, qual era a religião dos romanos mesmo? Qual era a religião original deles? Cristiano. Não. Hum. Apolos. Não, que Apolos. Povo do caminho. Ah, esqueci. Gente, eu estou falando da religião dos romanos. Dos romanos. Gregos. Qual era a religião deles, gente? Eles eram o quê? Monoteístas? Eles eram o quê? Politeístas, porque eles Antes eles acreditavam em vários deuses, mas depois eles só acreditaram em um. Isso, perfeitamente. Então, olha só, eles eram politeístas. Mas o que é que aconteceu? O cristianismo, ou seja, aquilo que Cristo pregou, tá? Lembrando, na época não era católico ainda, por isso que eu vou até apagar aqui, tá? Na época era só cristãos, tá? O povo do caminho. O que é que aconteceu? Essas pessoas começaram a crescer demais, começaram a ficar muita gente, tá? Começou a ter muita gente, muitos membros, muitas pessoas fazendo parte, tá? E o que é que acontece? Ela acaba se tornando religião oficial do Império Romano, tá? Religião oficial do Império Romano. Deu para entender, né, gente? Isso aí é o primeiro motivo. Então, o primeiro motivo que fez com que o Império Romano caísse, né, acabasse, foi o crescimento do cristianismo, tá? Por quê? Porque isso aqui enfraqueceu, tá? Isso aqui... Oi. Rapidinho ligar a câmera, viu? Rapidinho. Tá, precisa me avisar não, tá, gente? Então foi por isso, pessoal, que a religião romana enfraqueceu, né? Porque o cristianismo começou a crescer. E lembrando o que eu acabei de falar para vocês, esse cristianismo ainda não era a Igreja Católica. A Igreja Católica não existia nessa época, tá? A Igreja Católica só vai aparecer, só vai ser criada 400 anos depois de Cristo. Então, Jesus não era católico, tá? Maria não era católica, os apóstolos não eram católicos, porque não existia Igreja Católica na época. Existia o cristianismo, tá? No caso, aquelas pessoas que seguiam Jesus, certo? Era tipo judeus, né? Tipo judeus. Inclusive, Jesus era judeu, Maria era judeia, né? No caso, todos eles ali daquela época faziam parte da religião judaica, tá? Eles não eram católicos, não. Judeus é uma das religiões dos hebreus, tá? Todo mundo é judeu, né? Porque era a religião de Cristo. Na verdade, foi interessante, Letícia, que você comentou. Mas, na verdade, foi o judaísmo que deu origem às outras, tá? Foi o judaísmo que deu origem às outras, certo? Então, só para a gente refrescar aqui a memória, só 400 anos depois de Cristo foi que surgiu a Igreja Católica, tá? E lembrando que a Igreja Católica ela surge dentro do Império Romano. Por isso que vocês que são católicos aqui, vocês devem saber, né, o nome da igreja de vocês, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nem vou para a Igreja Católica, não vou, não. Então, Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, isso é para vocês verem que a igreja de vocês, na Igreja Católica, ela é romana, tá?
Bom, então esse aqui foi o primeiro motivo. Vamos lá para o segundo motivo agora, todo mundo junto. O segundo motivo, pessoal, foram os conflitos entre os generais romanos. Lembra que a gente comentou nas aulas passadas que os generais, Ficaram depois mais de Júlio fortes os generais. Mais populares. Isso. Estão lembrados que eu comentei com vocês que depois de Júlio César, os generais começaram a disputar para ver quem ia ficar no poder. Cara, essa briga nunca acabou. Foi, aí quem ficou foi o sobrinho. Isso. E mesmo assim, gente, esses generais romanos nunca acabou essa confusão, essa briga. Tá? Eles continuaram brigando, continuaram discutindo, então isso aí enfraqueceu. É aquela história. Se você tem uma sala de aula unida, é uma sala de aula forte. Mas imagina a gincana, gente, a gincana que tem todo ano. Quando você tem a sala de aula, né, unida para a gincana, todo mundo se esforçando, meu irmão, com certeza vocês vão ganhar, né, porque a sala fica forte. Mas quando você tem... Gente, tem alguém que está com o áudio ligado. Pelo amor de Deus, pessoal, quantas vezes, e milhões de vezes eu vou ter que pedir para vocês, desliguem o áudio quando vocês terminarem de falar, gente. Porque fica saindo muitos barulhos na aula. Certo? Eu não sei que esquecimento é esse de vocês, porque toda aula tem que estar falando 10 vezes a mesma Barulho coisa. de passarinho. Né? Cuidado, gente. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês nesse exemplo, né? Para uma gincana, quando você tem uma turma, uma sala de aula unida, é uma sala de aula forte. Mas quando você tem uma sala de aula separada, né? Todo mundo ali, nenhum liga para o outro, só vive brigando, discutindo, o que acontece? Acaba se tornando uma sala de aula fraca. Enfraquecida, exatamente. Perfeito. Vamos lá. Terceiro motivo, ó. Gente, tá lembrado que eu falei para vocês que o Império Romano gostava de guerra, gostava de dominar outras regiões? Sim. Só que ela estava tão fraca, que, ó, fim das guerras de reconquista, tá? Então, olha só, fim das guerras de conquista. Então, agora, não tinha mais guerra. Roma não estava mais conseguindo vencer nenhuma guerra. E, gente, obviamente, se eles não estavam mais vencendo guerra, ó, diminuição de prisioneiros. Então, os escravos começaram a acabar. Eita, agora se ferrou, não foi não? Lembrando que quem fazia a maior parte do trabalho pesado eram os escravos. Então, se agora não tinha mais escravos, quem era que ia fazer o trabalho? Né? Então, isso aqui foi o próximo motivo, tá? Foi o terceiro motivo. Vamos lá para o quarto. Lembrando que vocês podem ligar o áudio se vocês forem fazer alguma pergunta, tá? Tirar alguma dúvida. O quarto motivo tá aqui, ó. Aumento dos impostos, tá? Então eles começaram a cobrar muito imposto, né? A população começou a ficar revoltada. Imagina na época deles. Né? Gente, a população começou a ficar revoltada, certo? Começou a ficar ali, né? Poxa, isso aqui tá errado e tudo mais. Começou a ficar meio revoltada. E isso aí começou a gerar problemas. Eles estavam querendo pegar o dinheiro deles. E justamente por isso, ó, olha o último ponto aqui, gente. Conflitos internos, ó. Revolta de plebeus. Estão lembrados que são os plebeus, né? Que é aquela galera lá das classes mais baixas. Os miseráveis. Isso. Revolta os de plebeus. Trabalham. Ó. E aí, galera, o que acontece? Ó, presta atenção nisso aqui, ó, que eu vou grifar. Os militares começou a fugir, meu irmão. Você sabe muito bem que o que protege, pessoal, o que protege uma sociedade? Os militares. Os militares, o exército. Mas os soldados agora começaram a ir embora. Né? Por quê? Começaram a ir embora. Ou seja, se não tem quem defenda, fica fácil para invadir. Gente, vocês perceberam que foi por isso que os 10 anos bárbaros invadiram Roma? Porque não tinha mais exército. O exército foi embora, meu irmão. Ó, o exército foi embora, meu irmão. Capou o gato, vazou, pegou o beco. Entendeu? Então o exército foi embora. Ou seja, não tinha quem protegesse Roma. Tá? E aí, pessoal, eu vou apagar aqui isso aqui que está grifado. Olha só, para eu poder mostrar isso aqui para vocês. Ó. Vocês entenderam agora o porquê dos bárbaros terem conseguido invadir? Foi por isso. Porque Roma já estava tão fraca, né? O cristianismo cresceu, não tinha mais escravo, né? Os generais brigando a todo momento, os plebeus, né? O povo se revoltando. Imagina a confusão que não estava, né, em Roma nessa época. Imagina aí, galera. A confusão que não estava em Roma nessa época. Né? O caos eles mesmos se enfraqueceram, Isso. Perfeito. Então, gente, isso explica por quê que um grande império tão poderoso caiu. Porque foi eles mesmos que se enfraqueceram. Foi. É tipo vocês contando a gincana aqui. Isso, pode falar, Letícia. Os bárbaros, eles já são fortes. Aí depois que o povo romano saiu, aí pronto.
Exatamente. É tipo vocês, quando estão em alguma gincana que vocês não estão tão, né, vocês não estão ali unidos. O que é que acontece? Vocês mesmos se enfraquecem e perdem, né, a gincana. Foi o que aconteceu aqui. Os romanos mesmos se enfraqueceram, né, por vários motivos, como a gente viu aqui, ó. Crescimento do cristianismo, generais, o fim das guerras, o aumento de impostos, os conflitos. E tudo isso, pessoal, agora, ponto mais importante da nossa aula, tá? Tudo isso que nós acabamos de ver, ó, todos esses motivos que nós acabamos de ver, tá? Todos esses motivos aqui, eles levaram para uma única coisa. Presta atenção, ó. Eles levaram para o chamado êxodo urbano. Gente, sabe o que é essa palavra? O que significa essa palavra êxodo? Dominação. Não, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Saída de um lugar para o outro. Então, quem estiver anotando, quem quiser anotar aí, anote, tá? Ó, êxodo significa saída de um lugar para o outro, tá? Então, isso é até legal vocês escreverem para vocês não esquecerem, tá? Êxodo significa saída de um lugar para o outro, tá? Resumidamente, você pode escrever isso, tá? E toda vez que você ouvir a palavra êxodo, significa isso, saída de um lugar para o outro. Então, no caso aqui, no caso do exemplo que a gente está falando aqui da aula, olha só, foi um êxodo urbano. Preste atenção. Foi um êxodo urbano, ou seja, foi uma saída da zona urbana, das cidades, né, para o quê? Só tem duas divisões, né? Zona urbana e zona rural. Se eu estou saindo da zona urbana, para onde é que eu vou? Rural. Exatamente. Então, ó, saída de um lugar para o outro. Então, foi a saída da zona urbana para a zona rural. Gente, guardem essa informação na cabecinha de vocês. Essa informação é muito importante para você entender o próximo assunto, que é feudalismo. Tá? Muito importante. Certo? Os romanos, ó, presta atenção. Aqui, vou até mostrar de novo aqui para vocês. Ó. Oi. Volta rapidão naquele que você estava agora. Né? Ó. Ô, Gabriel, desliga o seu áudio, Gabriel. Tá saindo muito barulho aqui na aula, cara. Desliga o seu áudio, por favor. Parece que tá sofrendo. Professor, esse nomezinho aí embaixo. Então, gente, olha só. Aqui, ó. Tá vendo esse povo todo aqui romano tá jogado no chão, né? Provavelmente sendo atacado. Você pode ver que aqui ó, tem um... E as mulheres... tem um germânico aqui, né? Ó. Tem um germânico aqui, né? Ó, bem, com um rosto bem agressivo, né? Ó, ele que está invadindo, né? Ele e os outros soldados. E você pode ver várias mulheres aqui sofrendo. Gente, os romanos poderiam até ser preconceituosos com gente de fora. Mas burros eles não eram, né? Então eles não vão ficar lá. Ah, que legal, os bárbaros estão invadindo, vou ficar aqui para morrer. Gente, é óbvio que não. Então eles começaram a... Preste atenção, gente, guarda essa informação que ela é muito importante. Os romanos começaram a fugir. Se ligou? Começaram a fugir. Foi essa fuga, ó, que é o êxodo... Para virar escravo é professor plebeus? Como é que é? Para eles não virar plebeus? Isso. Não é que eles vão virar plebeus, para eles não virarem escravos, né, nem morrer, obviamente. Né, eles vão ficar lá que nem um monte de trouxa esperando morrer, certo? Então, gente, foi por isso que aconteceu isso aqui, ó. O chamado êxodo urbano. Lembrando que êxodo é saída de um lugar para o outro. Se é êxodo urbano, eu estou saindo, preste atenção, tá? Se é êxodo urbano, eu estou saindo da cidade, né, da zona urbana, eu estou saindo para... Zona rural. Para o rural? Para onde? Isso, perfeito. Rural. Eu estou saindo agora, ó, preste atenção, para a zona rural. Isso, Lá perfeito. é plano, né, professor? Rural é plano. Professor, mas eles iam encontrar várias coisas lá nessa zona rural. Comida, mural para... Isso. Lugar para se proteger, para poder se esconder. Exatamente, Emanuel. Foi perfeito o que você falou. Por isso que eu falei para você, gente, ó, todos esses motivos aqui fizeram com que Roma acabasse. Tá? Todos esses motivos fizeram com que Roma acabasse. E o que é que aconteceu com o povo romano? Eles tiveram que fugir. E fugir para onde? Para a zona rural. Tá? Guardaram essa informação na cabeça de vocês aí? Guardou essa informação, né?
Pronto. Na Positivo. próxima semana, né, então a nossa aula de hoje é essa. A gente encerra por aqui essa parte sobre o assunto sobre Roma. Então, a partir da nossa próxima aula, nós já vamos começar com feudalismo, tá? Que é um assunto, já vamos entrar, claro, né? Não só feudalismo, gente, mas estamos agora entrando numa nova fase. Porque, como eu falei para vocês, gente, tudo isso aqui, o Império Romano, né, o famoso e poderoso Império Romano, ele acabou especificamente no ano de 476 depois de Cristo. Né? Então, esse aqui, gente, ó. Foi do Ocidente, né, professor? Isso, do Ocidente, tá? Então, esse aqui foi o ano-chave para que você entenda que foi nesse ano aqui que aconteceu. Professor. Como é que é? 400 de quê? Ô, mano, olha aqui no slide. Não deu pra entender, não. 476. Ele foi cair em 1460. É, mas não, Rian, isso aí é informação para outro assunto, tá? Isso eu já falei para vocês, mas foque nessa data daqui, tá? 476 DC, vocês sabem muito bem, desde o começo do ano que eu falei para vocês. DC é o quê? Depois de Cristo. Cristo Depois e de AC Cristo. antes de AC Cristo. antes de Cristo. Depois de Cristo, tá? Então, gente, foi nessa data que o Império Romano do Ocidente caiu. E aí, como eu falei para vocês, essa data não é importante só por isso, mas ela é importante por quê? Porque foi nesse momento que começa não só o feudalismo, que é o nosso próximo assunto, que é bem legal, tá? Mas também, gente, é a data que marca o começo da Idade Média. Então, a partir da nossa próxima aula, já estamos agora numa nova fase. Estamos saindo da Antiguidade e entrando na Idade Média. Tá, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, principalmente, espero que vocês tenham aprendido. Né? Espero que vocês tenham aprendido, certo? Algo novo, né? Aprendido, entendido, gente. Como foi que Roma caiu, o motivo dela ter caído, né? E, principalmente, esse finalzinho aqui, gente, que foi justamente essas pessoas fugindo para a zona rural que vão formar, né, a Idade Média lá no feudalismo, certo? Então, semana que vem, já iremos começar com a Idade Média lá no feudalismo, certo?